E aí, pessoal, ainda pensando um pouquinho sobre os movimentos de giro que a gente vai começar a definir nos próximos vídeos, a gente precisa pensar um resultado bem importante que é o chamado teorema do momento angular. E um momento angular é um equivalente, ou pelo menos semelhante, ao momento linear, considerando uma situação de giro já. Eu vou defini-lo aqui para vocês, para a gente tentar definir, quer dizer, considerar, né? Tá, você entendeu? E, bem, a ideia é que você considere coordenadas polares, tá? Necessariamente, que isso vai facilitar bastante. Geralmente, quando você está tratando de giro, considere coordenadas polares, de forma que um ponto ele é dado por duas coordenadas, que é o raio e o ângulo de giro, tá? Agora, o momento angular, eu vou até escrever isso para você guardar, tá? O momento angular, a gente define ou coloca como letra geralmente o símbolo L, tá? E aí a gente define como produto entre sua distância ao ponto O, que é o ponto de giro ou o eixo, né? Vezes o componente do momento linear perpendicular à linha. Olha que coisa. Momento linear perpendicular à linha que liga a partícula ao ponto A. Pensa aí sobre isso, mas já discuto. Então, o momento linear você tem que fazer um produto específico, tá? Pra gente defini-lo, o momento angular. Que é pegar a distância ao ponto O. Do ponto. Olha só, a distância ao ponto O é algo relativamente simples, porque ele é o próprio raio, né? Então, quando a gente está definindo coordenadas polares, o R já é a distância do ponto O, que seria a origem. Esse ponto O que a gente está definindo é o ponto de giro, em torno do que ele está girando, tá? Então, necessariamente aqui, a gente vai colocar como esse ponto de giro a origem. Em vários problemas a gente consegue fazer uma mudança de coordenadas para jogar esse ponto, o ponto de giro na origem sempre. O sistema de referência coincidindo com esse ponto de giro, o que facilita, mas em vários casos você tem uma coisa girando aqui, outra coisa girando ali, e a gente não consegue fazer isso muito bem, mas sempre vai existir uma transformação que vai te permitir resolver o problema, de forma que a gente pode pensá-lo somente do ponto de vista do próprio momento, do próprio ponto O como origem, tá? Então, o produto entre a distância é o valor R vezes o componente do momento linear perpendicular à linha que liga a partícula do ponto O. Se você lembra os tipos de problema que a gente resolve envolvendo o momento angular, talvez você já esteja se lembrando o que, afinal de contas, é esse componente do momento linear perpendicular à linha que liga a partícula ao ponto O, tá? Mas é mais ou menos assim. Você tem um ponto O, uma origem, ok? Um ponto P aqui, que está aqui. Esse valor que está aqui representa o raio, e a gente quer a componente do momento linear perpendicular à linha que liga a partícula ao ponto O. Então, o momento linear dessa figura, desse ponto, ele vai estar apontando para alguma direção. Vamos supor aqui, que não é ortogonal, né? E ela tem duas componentes. Esse aqui é o momento, ó, é o P pequeno. Tudo bem, o verde é pequeno, o P grande é maior, tá? Aí existe uma componente perpendicular, que é na direção de θ, percebe? E uma componente na direção do próprio raio. Então, esse vetor, momento linear, ele tem duas componentes, que é uma componente na direção do θ e uma componente na direção do raio. Por isso que as coordenadas polares já são interessantes, porque ela já me expande essas duas componentes. Se eu quero multiplicar pela componente do momento linear perpendicular à linha que liga a partícula, eu pego o momento linear, decomponho em relação à grandeza perpendicular e resolvi o problema, percebe? Então, as coordenadas polares já adianta isso para você, esse cálculo. Mas veja só, também para a gente entender um pouquinho algumas coisinhas. Você sabe muito bem que m é a massa da partícula, né? Agora, quando a gente faz m, v, você encontra o momento. Qual o momento? Linear. É importante que a gente diferencie aqui qual momento a gente está falando. Se é o momento linear ou o momento angular, tá? Quando a gente não for confuso, aí a gente só fala momento. Mas aqui, quando a gente está tratando dos dois, momento linear, né? Agora, note, qual que é a componente na direção θ desse termo? Veja como o momento linear, que é essa grandeza que está aqui, ó.
ela é definida em função de V e é um produto, é um escalar vezes V. Isso aqui é decomposto em Px, Mvx, x por coordenadas retangulares, mas se for coordenadas polares, PR igual a MVR, Pθ igual a MVθ. Eu só quero a direção θ, então esse MV, componente θ do vetor V, ele me indica componente perpendicular do raio, em velocidade, assim por diante. Que é essa grandeza está aqui. Então, essa grandeza a gente já tem. O que eu quero encontrar para definir finalmente a grandeza momento angular? O L vai ser o produto do raio vetorial vezes aquela componente mvθ. Note que mvθ é um número. Por quê? Mas velocidade não é um vetor? Claro que é um vetor. Só que a componente na direção θ é um número. Por exemplo, 5, 6, 7, assim por diante. Então, mvθ é um número. R é um vetor apontando para uma direção. Então, esse momento angular também é um vetor. Ó. A gente não costuma colocar sempre, porque... bem, deve colocar sempre, né? Mas às vezes a gente acaba não colocando o símbolo, porque necessariamente L é uma grandeza vetorial, tá? Agora você já sabe, finalmente, como que a gente escreve essa grandeza, né? R, M, V, θ, né? Bem, vamos dar uma expandida para a gente verificar algumas coisinhas? O que eu gostaria de fazer agora? Verificar se existe alguma relação do momento angular que a gente acabou de definir com outras grandezas. Uma forma equivalente ao que a gente fez no teorema do momento linear. O teorema do momento linear a gente verificou o que acontecia com a taxa de variação do momento linear. Agora, que a gente viu que é a força, né? Agora a gente vai fazer a taxa de variação do momento linear e ver do angular e ver o que vai acontecer, tá? Será que a gente consegue melhorar isso aqui antes? Esse Vθ, a gente pode escrevê-lo em função de outra grandeza. Deixa eu ver se eu anotei aqui para não ficar uma salada. Mas Vθ é... Ah, tá, ótimo. Eu posso trocar esse... Lembre-se que a componente de Vθ, você vai ter que procurar aí, porque a gente deixou anotado. Quando a gente fez cinemática lá, eu comentei quais eram as componentes VR e Vθ e quais eram as componentes AR e a θ, né? Da aceleração da velocidade. Se você verificar lá, você já descobre qual que é a componente desse vetor, né? Que a gente tinha aqui Vθ era igual a θ ponto R, R θ ponto, né? Era isso. Essa era a componente Vθ da grandeza. De forma que eu posso reescrever o vetor momento angular. Como que ele vai ficar? Aqui é R, né? Tá bom. Vai ficar mr quadrado, θ quadrado. Θ ponto, né? Ótimo. Esse grandeza que a gente escreveu aqui, quando a gente decompõe escreve essa expressão em função de coordenadas polares, vira essa expressão que está aqui. Vamos agora derivar essa expressão para ver o que acontece com a taxa de variação do momento angular onde o tempo passa? A taxa de variação de L em função do tempo, ele é dado por essa derivada que está aqui. Massa não depende do tempo, nesse caso. Agora, o raio depende e o θ depende. Então, quando a gente for derivar, usa a regra do produto, né? Vai ficar assim, ó. 2mr vezes dr dt. Θ ponto. Mais, agora vamos derivar o θ ponto. mr quadrado θ ponto ponto. Beleza. Se você quiser escrever isso de outra forma, a gente pode escrever assim, ó. dr dt é r ponto. Ó. Então ficou 2m r ponto θ ponto mais mr quadrado θ ponto ponto. Ótimo. Isso que eu acabei de escrever aqui é a taxa de variação do momento angular em função do tempo. Esse número que você está vendo aqui, ou esse valor que você está vendo aqui, ele é uma expressão que você já conhece em algum lugar, tá? Ou parecida, assim, porque a gente comentou que a expressão, no finalzinho do vídeo anterior, que a componente θ do vetor força, ele é dado como m, r, θ ponto ponto, mais 2m, r ponto, θ ponto. Lembra que a gente escreveu essa expressão? E olha só o que acontece aqui. mr θ ponto ponto está aqui com um r adicional.
2mr ponto θ ponto está aqui com um R adicional também. Então eu posso colocar essas coisas todas em evidência e escrever algo assim, ó, no caso do momento angular. R que multiplica F θ. Não é a componente de força dessa expressão que está aqui? A esse produto que corresponde à taxa de variação do momento angular em função do tempo, a gente vai aparecer muito. E ele é um vetor que a gente considera como N. E chama na física de torque. Você com certeza já ouviu esse nome, tá? Então, essa expressão que está aqui, ele representa o torque exercido pela força F em relação à origem, tá? Então, a gente chama essa grandeza de torque. A taxa de variação do momento angular em função do tempo é o torque. A taxa de variação do momento linear em função do tempo é a força. Então, quando a gente está tratando de giro, basicamente existe uma similaridade muito grande, onde o torque faz o papel da força e a força e o momento angular faz o papel do momento linear. Então, veja que vai existir sempre essa relação. Claro que é uma analogia para você entender, mas existem movimentos que vão ter giro causado por torque e força causado e translação causado por força. Não tem problema nisso. O que eu quero dizer é que as relações algebricamente elas são muito equivalentes. Aqui, se você mudasse P e colocasse F, seria o mesmo resultado, é isso que eu quero dizer, né? Agora, esse teorema que a gente acabou de escrever, ele já é o teorema do momento angular, na forma diferencial. Se você integrar ambos os lados, daqui e aqui, você escreve finalmente o teorema na forma integral, né? E vai ficar assim, ó, L2 menos L1, a hora que você substituir, integrar aqui de L2 a L1, né? Não tem nada que depende de L do outro lado. E aqui vai ficar integral de T1 até T2, eu vou escrever R e F θ, mas é o próprio torque, tá? F θ dt, tá aqui. Essa expressão R vezes F θ que representa o torque, e essa integral é a forma agora integral do teorema do momento angular. Se quiser escrever, geralmente a gente vai aparecer muito ela assim, ó. O teorema do momento angular. É isso que a gente está traçando aqui, tá? Então note que existe uma similaridade muito grande, tá? O que a gente fez aqui, no caso do teorema do momento angular, é o caso em duas dimensões. Isso aqui pode ser generalizado para 3 ou até mais dimensões, né? Quando você está tratando de uma física mais hardcore, assim, sei lá. Mas bem, é relevante que a gente faça pelo menos o tratamento para 3 dimensões para ver o que vai acontecer. Basicamente é a mesma coisa, tá? Você continua tendo um torque, continua valendo a mesma expressão. O único cuidado que eu quero ressaltar é que você vai ter que usar o produto vetorial para escrever as grandezas, tá? Então, quando a gente está falando de torque em momento angular em 3 dimensões, a gente define um produto, que é o produto de R, produto vetorial por P. Por que eu faço essa generalização dessa forma? Quando eu faço o produto vetorial de P, esse produto vetorial já me dá um vetor que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Então, o que a gente começa a perceber é que o momento angular é um vetor que foge ao plano, ele está apontando para fora. E essa grandeza, ainda assim, óbvio, a gente acaba nem definindo toda hora, né? Mas ele é um vetor. Mas essa grandeza que a gente está escrevendo aqui, ela ainda é um produto do raio vezes a componente P, ou o Q do vetor momento linear está na direção ortogonal, ou seja, perpendicular ao raio. Lembre-se que quando a gente faz esse produto, a única coisa que de fato contribui na projeção ou na criação do vetor para fora do plano são as componentes que não estão na mesma direção, ou seja, que não são paralelos. A componente que é paralelo P não causa torque, como você bem sabe, naqueles exemplos de torque, de abrir porta, aquela coisa toda. Agora, o vetor que é ortogonal, ou a componente que é ortogonal, ela gera torque. E quanto mais ortogonal for o vetor, esse vetor momento linear em relação ao vetor R, mais torque ele gera, de forma que ele aumenta o momento angular na projeção para fora, tá? Essa que é a ideia que a gente tem aqui. Então, essa generalização, quando a gente fala em 3 dimensões, ainda vale, assim como vale o caso anterior de 2 dimensões. Nada mudou aqui, tá? Esse momento linear, se você quiser vê-lo, né, ele pode ser escrito, se você quiser colocar massa vezes velocidade, como R, produto vetorial V, tá? Não tem problema fazer assim, depois multiplicar pela massa. Em alguns casos você vai ver isso nesse resultado, né? O teorema do momento angular, quando a gente faz a taxa de variação
do momento angular em função do tempo, né? Isso é a taxa de variação em função do tempo, afinal de contas, dessa expressão toda que está aqui. Eu vou escrever isso assim, ó, R, produto vetorial com MV. Então, nada te diz que você não pode fazer algo desse tipo, tá? Sem problema nenhum. Se você quiser, note que você pode escrever aqui uma derivada de um produto. Use a regra do produto normalmente, isso ainda é válido, de forma que você vai ficar com R, produto vetorial. E diferencia, ó, porque é um produto vetorial, não escalar, ó, de taxa de variação em função do tempo de MV. Esse é o primeiro produto. Mais taxa de variação de R em função de T, produto escalar com MV. Então, você pode fazer isso aqui sem problema nenhum. É a regra do produto. U linha V mais U V', né? Aqui foi escrito normal. Agora, o que a gente acaba vendo aqui, né? Que R, produto... Opa, é um vetor aqui. R, produto vetorial. Vamos ver o que a gente tem. Essa taxa de variação, eu vou mantê-la normal aqui, tá? Eu vou manter taxa de variação de M vezes V, tá? Sem problema nenhum. Então, taxa, variação em função do tempo, de MV. Agora aqui, ó, a taxa de variação da posição em função do tempo é o vetor velocidade. Produto vetorial com MV. Olha o que eu acabei de escrever aqui. V, produto vetorial com um produto de V. V com V, eles estão na mesma direção. Se eles estão na mesma direção, esse produto vetorial é zero. O que nos resta daqui? R, produto vetorial com taxa de variação em função do tempo de MV. Então a gente consegue simplificar isso aqui, ó, porque essa aqui não está contribuindo com o momento angular do sistema, né? Agora que você fez esse produto, note que a taxa de variação do momento linear, porque o que foi escrito aqui, momento linear, a taxa de variação do momento linear vou escrever aqui para você lembrar, ó, taxa de variação do momento linear, mais que não tenha escrito ali, ó, isso é a força. Então, o produto vetorial de raio por força, ele é definido novamente como torque. A grande diferença que você tem que ter é notar que aqui é produto vetorial, porque a gente já está extraindo a componente da força na direção do raio, tá? Então, aquela expressão toda, quando você faz os problemas de viga, de giro, em torno de um eixo, assim por diante, ele preserva está preservado aqui dentro, tá? Por fim, só para a gente resumir, a taxa de variação do momento angular em função do tempo é o produto vetorial entre R e a força, que é o próprio torque, tá? Nada mudou até aqui, tá? Então, guarda esses teoremas, a gente vai voltar neles à medida que a gente for resolvendo os problemas, e a gente vai começar finalmente a resolver alguns problemas elementares, né? Que é o problema de projétil, vou comentar um pouco sobre o problema de giro, quando você tem uma força central. Talvez eu faça força central dependente da velocidade ao quadrado, porque é um pouquinho mais chatinho, né? Mas vou colocar, provavelmente eu vou gravar isso aí também. Falar um pouco sobre as leis de Kepler, querendo ou não, elas saem daqui, isso é bem interessante. Então, acompanha aí que a gente vai fazer mais alguns vídeos sobre essa parte, tá bom? Então,